Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, começamos mais uma semana, hoje é segunda-feira, dia 9 de setembro de 2019. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 6, versículo do 6 ao 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que no dia de sábado, que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em um dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e a sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no Evangelho de hoje, nós vemos que Jesus, no dia de sábado, ele vai até uma sinagoga, começa a ensinar, começa a pregar, e nós vemos a figura desse homem cuja mão direita era seca. E ali, os mestres da lei estavam ali observando, não se maravilhando com as palavras de Jesus, com os seus ensinamentos. Mas os mestres da lei e os fariseus tinham um propósito, era ver se Jesus iria curar alguém num dia de sábado. Algo que era contra a lei, contra eles, a lei de Moisés, né, que era prescrita e que eles observavam. E Jesus conhecia os seus pensamentos, conhecia o que se passava no seu coração. E ali Jesus, conhecendo tudo isso, que eles estavam ali para poder não escutar, não aprender aquilo que Jesus, como Filho de Deus, veio ensinar, mas eles achavam um meio de acusar Jesus. Essa era a intenção, era isso que se passava nos corações daqueles mestres da lei e fariseus que ali observavam Jesus. Jesus vai expor a hipocrisia daqueles homens. Esses homens verdadeiramente conheciam a lei, esses homens verdadeiramente praticavam a lei, mas a lei que o Cristo ensinava, essa lei não penetrava no coração daqueles homens, que é a lei do amor, a lei da caridade, a lei da bondade, a graça de Deus anunciada pelo seu próprio Filho. E aí Jesus chama aquele homem, pede para ele se levantar e coloca ele no meio de todos eles. Coloca aquele homem que tinha a mão seca no centro. E aí Jesus vai perguntar: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? E aí Jesus manda aquele homem estender a mão e cura aquele homem no momento que ele estende. Nós vemos aqui que verdadeiramente aquilo que Jesus observou, aquilo que Jesus sabia que passava no coração daqueles homens, vai se revelar no final do Evangelho. Eles ficaram com muita raiva. Ficaram com raiva porque Jesus curou aquele homem num dia de sábado e discutiam entre si para ver o que iriam fazer com Jesus. Meus irmãos, muitas pessoas vivem praticando a religiosidade. Rezam os textos, vão às missas, fazem as novenas,
praticam tudo certinho aquilo que é prescrito, mas lhes falta uma coisa. Nos falta às vezes uma coisa: o amor, a caridade, a humildade, o serviço. Esse é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Jesus vem ensinar. A lei, ela deve ser praticada, ela deve ser observada, ela deve ser cumprida. Mas ela deve ser cumprida aliada ao amor e à caridade. É isso que muitas vezes falta para muitas pessoas. Ter esse olhar do irmão com amor, olhar com a caridade, com compaixão, se colocar no lugar daquela pessoa. Como Jesus falava, esse povo me louva com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Que verdadeiramente nós possamos estar perto de Deus. Aquilo que os nossos lábios professam sejam as nossas ações, as nossas atitudes. Jesus mostra isso, escancara isso para eles, que para todas as pessoas eles se mostravam que eram verdadeiros cumpridores da lei, mas nos seus corações tinha a raiva, tinha um rancor, tinha um ódio, não tinha principalmente o amor a seu irmão. Que nós possamos praticar esse Evangelho, possamos verdadeiramente observar aquilo que Cristo nos ensina a cada dia, o amor, a bondade e a misericórdia de Deus para com cada um de nós, e que nós sejamos verdadeiramente discípulos com Cristo, que aquelas nossas ações exteriores que nós mostramos da nossa religiosidade, que o nosso coração também esteja cheio desse amor. Verdadeiramente amar a Deus e rejeitar o nosso irmão não condiz com um cristão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.